Bom dia, boa tarde. Eu sou a professora Ana Maria e hoje nós vamos corrigir o material do Reeduca do 7º ano, primeiro bimestre. Eu dividi o material nos assuntos, que são história em quadrinhos, fábulas, contos e cordel. Para incrementar um pouco esses assuntos, eu fiz uma pequena pesquisa aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, principais características de uma fábula. Só para a gente ter um pouquinho de base para poder estudar. Eu sei que muitos já conhecem o que é uma fábula, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá. Os animais, que são personagens, possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia e etc. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função, a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. As fábulas podem ser escritas em prosa, texto em parágrafos ou em versos. Os títulos geralmente fazem referência às personagens, e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. A linguagem é simples, objetiva e direta, e pode haver diálogos com a presença do discurso direto. Alguma coisa que vocês não entenderam aqui? Depois coloquem lá para a gente resolver. Estrutura de uma fábula. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Ou seja, no início apresentamos as personagens e a situação. Depois, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma situação. Por fim, criamos um final surpreendente, que gere a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto, geralmente. E lembre-se do título. As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão representa a força, a coruja a sabedoria, a raposa a astúcia e etc. Vamos agora para a nossa apostila. A primeira fábula aqui é o Homem e o Leão. Espero que vocês tenham lido, espero que vocês tenham respondido e agora a gente vai só corrigir. Viajavam juntos um homem e um leão. O homem quis puxar conversa com o leão e disse: Eu sou mais forte que você. O leão retrucou: Não, eu sou mais forte que você. No meio da discussão, o homem viu uma estátua que representava um homem esganando um leão. Olhe lá, disse ele. Observe como o homem é mais forte. Aquela estátua prova que estou com a razão. O leão retrucou. Se a estátua tivesse sido feita por um leão, seria o leão que estaria esganando o homem. Moral: a conclusão de uma história depende de quem a conta. Observou que a fábula começa com os personagens viajando? Vamos às perguntas. Número 1. O texto que você leu é uma fábula. A fábula tem origem na antiguidade. Releia o texto e responda. Letra A. Sobre que assunto o homem e o leão conversavam? Sobre a força de cada um. Concordam? Letra B. Os dois personagens concordaram sobre o assunto que discutiam? Explique sua resposta. Não, eles não concordaram. Cada um continua achando que era mais forte que o outro. Número 2. As fábulas expõem uma lição de moral de onde podemos tirar algum ensinamento. A moral da fábula afirma que a conclusão de uma história depende de quem a conta. Explique com suas palavras o que você entendeu desse ensinamento. Tem umas outras formas de explicar isso. Também a gente poderia pensar, cada um puxa a sardinha para a sua brasa. É uma outra expressão, outro ditado popular, que é você contar do seu jeito. Então, a história sempre tem dois lados e a gente tem que ouvir os dois lados antes de tirar uma conclusão. Se a história é contada pelo leão, ele vai ser o mais forte. Se a história é contada pelo homem, o homem vai ser mais forte.
Número 3. No trecho, eu sou mais forte que você. Expressa um fato ou uma opinião? Opinião, porque não teve nenhum teste para saber quem era o mais forte ali. É a opinião de cada um. Número 4. No trecho, não, eu sou mais forte que você. A expressão em destaque tem valor de negação ou causa? Negação, né? A palavrinha não, negação. Número 5. Retire do texto dois termos que indicam que os fatos narrados são passados. Aí a gente volta lá no texto e vê alguns verbos que estão no passado. Viajavam, retrucou, viu, disse. Todos esses verbos no passado são termos que indicam que os fatos estão no passado. Número 6. Qual é o sentido da palavra retrucou? Ele reclamou, né? A pessoa retruca, a pessoa reclama. Vamos agora para outra fábula. O camelo e o beija-flor. Um beija-flor que morava numa floresta tropical viu-se perdido no deserto. Voou, voou e, quando estava quase morrendo de cansaço e sede, encontrou um camelo. Foi até ele e perguntou: como faço para encontrar uma árvore ou um arbusto onde eu possa parar e descansar? O camelo, sempre ruminando, respondeu: quem é você? O que faz aqui? Sou um beija-flor. Não sei como vim parar aqui. Vivo para voar e me alimentar das flores. E você, quem é? Sou um camelo. Vivo nas areias do deserto. E sinto lhe informar: aqui não tem alimento para você. Eu mesmo nunca vi uma flor. Mas sei que há um oásis bem longe daqui onde há bastante água. Lá deve haver plantas, frutos e, quem sabe, flores. O beija-flor, que quase não tinha mais energia para continuar voando, suspirou fundo, fechou os olhos e deixou-se cair agonizante sobre a areia. O camelo se aproximou, abaixou e falou no seu ouvido: você consegue subir na minha corcova cansada e torta? O beija-flor reuniu as últimas energias que tinha e subiu na corcova do camelo. Sob o sol escaldante do deserto, os dois seguiram seu caminho. Iriam procurar, juntos, o oásis distante, e o camelo finalmente saberia como é uma flor. Gostaram da fábula? A gente já viu na história em quadrinhos falando de beija-flor, né? Bate as asas 70 vezes por segundo. Vamos às perguntas aqui da nossa fábula. No primeiro parágrafo, o que provavelmente aconteceu ao beija-flor para ele se perder? Um vento forte levou ele e ele foi parar no deserto. Ele morava numa floresta tropical e foi parar no deserto. Um vento forte, né? Número 2, o que o beija-flor procurava? Uma flor para se alimentar. Número 3, de que maneiras o camelo ajudou o beija-flor? O camelo levou o beija-flor na corcova até um oásis. Pelo menos termina a fábula eles indo procurar o oásis. Eles ainda não acharam, mas o camelo vai ajudar o beija-flor. Número 4. No sexto parágrafo, o camelo se aproximou, abaixou e falou no seu ouvido. A quem se refere a palavra em destaque? Seu ouvido, essa palavrinha seu, se refere ao beija-flor. O camelo falando com o beija-flor. A fábula lida apresenta uma grande lição, mas, diferentemente das fábulas mais conhecidas, essa moral não está escrita em uma única frase. Por exemplo, após a expressão moral da história, como na primeira fábula que você leu no material. Escreva com suas palavras a moral ou o ensinamento que você entendeu da fábula. Mas atenção, escreva em uma só frase. Aqui é livre, né? Cada um pode escrever do jeito que achar mais interessante. Mas uma sugestão seria que os amigos se ajudam, uma mão lava a outra. É sempre bom ter alguém para quem contar, coisas assim. E agora mais umas perguntinhas aqui. Você deve se lembrar de que toda história tem um narrador. Você lembra quais são os tipos de narrador? O narrador é personagem quando participa da história, mas o narrador é observador se ele apenas narra, conta a história de outros, ou seja, dos personagens.
Número 6. Identifique se o narrador da fábula é um observador ou um personagem e retire uma passagem do texto que comprove a sua história, sua resposta. Então, a gente tem que voltar aqui no texto. E aqui, ó, um beija-flor que morava numa floresta tropical. É alguém falando do beija-flor. Logo, essa primeira linha aqui, primeira parte do texto já mostra que o narrador é observador. Ele está contando a história do beija-flor. 7. Quantos personagens podem ser identificados? Quem são eles? 2 personagens, o camelo e o beija-flor. 8. Identifique de quem é a fala transcrita a seguir. Quem é você? O que faz aqui? Vamos voltar lá no texto para a gente lembrar. Quem é você? O que faz aqui? Foi o camelo que falou isso. Confere? Aí o beija-flor responde: eu sou um beija-flor. 9. Resuma em uma palavra a característica mais evidente do camelo. Ruminante, né? Porque ele está sempre ruminando. E agora é com você. Seu desafio é criar uma pequena fábula. Lembrando, aqui são as orientações para você fazer a sua fábula. Releia as fábulas do material para buscar inspiração. As fábulas são narrativas que apresentam introdução, complicação, clímax e desfecho. As fábulas expõem uma lição de moral de onde podemos tirar algum ensinamento. A moral da fábula será: a mentira tem pernas curtas. Capriche na criação de personagens. Aqui, gente, tem já a moral para vocês. Vocês têm que pensar numa fábula, tem que criar 2 ou 3 animais. Normalmente as fábulas são feitas com animais. E a moral vai ser essa, como se fosse o título. O título da fábula é: a mentira tem pernas curtas. Então, que histórias vocês podem inventar que tenham essa moral? A mentira tem pernas curtas. Capriche na criação dos personagens, coloque um título bem legal que antecipa para o leitor o assunto do texto. Lembre-se de que o narrador será apenas um observador. Situe sua fábula no tempo e no espaço. Ao terminar, revise seu texto. Observe se os recursos de coesão foram utilizados para evitar repetições, por exemplo. Preste atenção à ortografia, à pontuação e à organização dos parágrafos. Após a revisão, reescreva seu texto no espaço abaixo. Então, é isso. Acabamos aqui essa parte da apostila que fala sobre as fábulas. Eu tenho outro vídeo que fala sobre a história em quadrinhos e outro que fala sobre os contos e outro que fala sobre cordel. Em cada um, eu incremento um pouco para explicar um pouco esse assunto, mas a gente está basicamente corrigindo a nossa apostila. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem lá no aplicativo que a gente tem, respondendo para que eu possa responder para vocês. É um desafio grande a gente conversar assim por internet, né? Mas vamos tentar para a gente não ficar parado esse ano. Um abraço a todos, espero que vocês consigam fazer uma fábula. Tentem observar aqui as orientações. A moral da fábula é: a mentira tem pernas curtas. Na verdade, isso não é o título. Eu falei que isso é a moral. A moral vem ao final da fábula, para a gente fazer a fábula do jeito que eles orientam aqui. Vocês vão inventar um título pensando que a moral é: a mentira tem pernas curtas. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.